Ok, minha gente, são 17 horas e 28 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Hoje são dia 11/11 de 2019. Nós estamos no mês de novembro e o mês de novembro promete aí o Natal, se Deus quiser, um Natal maravilhoso para todos nós. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos vocês que estão ligados conosco em toda a rede Primeira Linha. Nós estamos aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. E hoje nós temos uma entrevista especial com o prefeito aqui da nossa região, da cidade de Funilândia. Trata-se do prefeito Edson Vargas, que vem inclusive não só falar da sua administração, como também responder a alguns quesitos que foram falados aqui na Rádio Primeira Linha Web Rádio, como tivemos aqui a visita de Paulo Maciel, também da cidade de Funilândia. Nós estamos aí, portanto, com o prefeito. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, Maran? Boa tarde. Boa tarde a você, aos seus ouvintes da Primeira Linha Web Rádio. Um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer nosso, prefeito. Prefeito, hoje nós começarmos o assunto em tese. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né, de quem é o Edson Vargas, de onde é, como é que é a sua história, resumidamente, até chegar a prefeito da cidade de Funilândia. Por favor, Edson, o microfone é seu. Maran, eu sou natural do Espírito Santo, né, cidade de Acoporanga. Nós mudamos para Funilândia em 1990. Meu pai foi trabalhar encarregado de uma fazenda. E desde 90 para cá, nós moramos em Funilândia. Perfeito. Fui vaqueiro, fui pedreiro. E em 2004 me candidatei. Aliás, eu te conheci como pedreiro, inclusive, né? É isso aí. A nobre profissão. É isso aí, nobre que meu profissão. pai também foi pedreiro. Uma grande profissão, né? Aí em 2004 concorri à eleição para vereador, ganhei. Fui presidente da Câmara Municipal. E em 2008 concorri à prefeitura. Você se lembra, você até me ajudou muito com matéria de na primeira candidatura sua, né? Na primeira. 2008. Perdi a eleição, mas fiquei bem colocado. Fiquei com 30% dos votos em 2008. Em 2012, a gente não disputou a eleição. Fizemos um acordo onde o Zé Inácio, o ex-prefeito, saiu sozinho, né? Uhum. Contra o Léo Azeredo, que era o prefeito atual e vice-prefeito meu hoje. Certo. Ganhei a eleição, fiquei um ano como secretário dele. Entreguei a secretaria em 2014. Você era secretário de obras, não é isso? Eu fiquei em 2013 a 2014 como secretário de obras. Perfeito. E em 2014 eu tenho uma empresa de locação de tendas, né, estrutura para eventos. Montei um escritório em Belo Horizonte e fiquei 2 anos trabalhando em Belo Horizonte, indo e voltando todos os dias. Correto. Né, de Funilândia. Em 2016, o pessoal me chamou para concorrer à eleição. Né, montamos um grupo de pessoas que quer o bem de Funilândia até hoje, né? Continuou com a gente. Ok. E concorremos à eleição e ganhamos a eleição. Que, aliás, deixa eu só colocar uma adenda aqui e me permita dizer que, para mim, foi não pela sua pessoa, mas pela pessoa do próprio ex-prefeito Zé da Gurita, foi uma surpresa. Você derrubou um gigante. Isso. Né? Isso. Você foi o Davi contra o Golias lá em Funilândia, né? Eu tinha feito uma previsão e uma gravação que as pessoas poderão consultar, onde eu fiz uma previsão sobre toda a região. E por último, eu ainda falei assim, sobre Funilândia a gente já sabe o resultado. Não sabe não. Você deu uma derrubada, o Davi derrubou o Golias e parece que isso aí, biblicamente, até funcionou lá em Funilândia. Eu falei isso pelo carinho que eu tenho também com o prefeito Zé da Gurita e mais para frente, nessa entrevista, a gente vai falar dele. Mas e aí, Edson? Você se colocou aí sobre o Davi e o gigante, né? A nossa eleição é um caso diferente de toda a região. Uhum. Eu agradeço primeiramente a Deus. Claro, né? Claro. Ele me concedeu essa oportunidade de estar prefeito de Funilândia hoje, aos meus amigos, meus companheiros, e fizemos uma campanha diferente de todas. Por quê? Foi a única campanha nos últimos 30 anos que não houve agressão contra os verbal, candidatos. Né? Não houve claro. papel na rua, claro. Né? Não houve defamação de nenhum. Discutimos propostas, sabe, Mara? Discutimos aquilo que a gente poderia fazer para Funilândia. Que, aliás, é como deveria ser a política, né? Isso, Então, essa é a minha história. Estou prefeito hoje. Perfeito. Eu acredito que nós estamos fazendo o máximo que nós podemos, diante de uma crise muito grande que atravessa o país, atravessa o Estado. Hoje, você tem noção, o Estado deve mais de 2 milhões para a Prefeitura de Funilândia. Caramba. Com a prefeitura do porte da nossa, né? Então, a gente vem, com a ajuda de Deus, da Câmara de Vereadores, né, que também... Como é que está o seu relacionamento com a Câmara Municipal? É bom, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu faço é respeitar as pessoas. Certo. Então, quando você respeita o espaço de cada um, se torna muito mais fácil a sua relação. Né? Então, eu aprendi isso, fui vereador. Respeito aos poderes, né? São poderes independentes. Certo. Né? O legislativo e o executivo. E o vereador, ele quer nada mais, nada menos do que atender bem
o seu eleitor, que é o nosso cidadão. Que, aliás, é uma experiência que você traz quando você foi vereador. Foi vereador. Então, né? Eu sei Claro. o que é o trabalho de ser vereador, né? Eu sei o que é a demanda do município. E quando o vereador traz uma demanda para a prefeitura, eu fico muito feliz de poder atender, porque eu sei que estou atendendo o nosso povo. Claro, né? claro. Então, isso eu sei bem que é isso. Então, minha relação com a Câmara é muito bom. Uhum. Né? Não é uma relação que não seja republicana. Uhum. Né? São relação de respeito e de querer o bem de Funilândia. Perfeito. Né? Então, Perfeito. essa é a minha relação hoje com Perfeito. a Câmara. Bom, prefeito, você está aqui hoje também, não só você fez essa apresentação por um motivo. Nós tivemos 2 publicações aqui no Primeira Linha Web Rádio. Numa primeira publicação, até de documentos que nós recebemos aqui, do atual vereador Carlinhos, recebemos documento de que você estaria sendo processado e que você estaria com mandato de prisão decretado. E essa foi uma primeira gravação que a gente fez, baseado naquilo que foi nos passado, né, de responsabilidade, logicamente, de quem passou. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. Quando me chegou essa denúncia, entre aspas, nós pudemos verificar também várias redes sociais, em alguns grupos de redes sociais, que estava muito pesado o ataque à sua pessoa. Eu fui até comunicado em seguida pelo seu secretário Juan, de que você não estaria na cidade, que você estaria visitando o seu irmão no Espírito Santo, né? Mas ele chegou até a fazer também um boletim de ocorrência, registrando até coisas que eu nem sabia relacionadas a pneus, que nós vamos falar aqui, é bom esclarecer, mas vamos nesse primeiro momento sobre essa questão de decretação de prisão. Segundo havia dito, Magela Martins, jornalista de Sete Lagoas, do Jornal Notícias, juntamente com Carlinhos, vereador da cidade de Funilândia, teria tido essa atitude de dizer que você estaria sendo procurado até pela polícia. Explica para nós essa história, por favor, prefeito. Primeiro, Marana, para você ser procurado pela polícia tem que ter um crime. Né? Claro, claro. Um crime, e esse crime tem que ser julgado. Lógico. Né? Então, primeiro, eu não respondo nenhum processo no Ministério Público. Graças a Deus, até hoje, eu não respondo denúncia no Ministério Público. Não existe denúncia? Nem denúncia. Mas e essas vinculações que a gente vê nas redes de pessoas que inclusive declaram que você tem denúncia? Você tem conhecimento dessas pessoas? Olha, Manuel, é o seguinte. Primeiro que teve uma audiência na Câmara de Vereadores, quando saiu aquele jornal do Magela. Correto. Que eu acho que para mim é uma pessoa muito séria. Certo. E que o jornal vive de quê? De matéria. Sim. Isso mesmo, você é jornalista, sabe disso. Claro. E depois vai apurar os fatos. Sim, né? Claro. E aí teve uma entrevista, teve uma audiência na Câmara Municipal, e onde a Câmara de Vereador, várias vezes, perguntou ao vereador Carlinhos qual o crime que eu respondo, quais foram a denúncia, aonde eu roubei, né? E aonde eu pus o dinheiro que eu roubei. Isso aí foi uma interpelação da Câmara, do presidente da Câmara, no caso? Jornal, o vereador Hamilton Moura interpelou o vereador Carlinhos por várias vezes. Perfeito. Para ele, que ele falou que ele era um dos autores do jornal que saiu contra mim. Entendi. Ele falou que tá vendo as denúncias que eu fiz até agora se torna verdade porque tinha saído no jornal. Publicou isso. Bom, não é bem assim, mas tudo bem. Exatamente. Partiu dele. Correto. Tá. Então é o seguinte, eu não respondo, eu já falei isso na Muzirama, várias entrevistas que eu faço lá, eu não respondo denúncia no Ministério Público. Denúncia. Então, isso é normal, o Carlinho estaria cometendo perjúrio. Perjúrio. Certo? É lógico que qualquer prefeito que está no mandato hoje, é natural ele responder algum processo. Certo. Porque isso é natural na vida política, né? Mas graças a Deus, hoje eu não respondo nem denúncia no Ministério Público e não tem processo. E o meu nome está aqui, qualquer cidadão hoje pode entrar lá no site TJ e consultar o nome, Edson Vargas Dias. Tá? Então daí não haveria motivo para ser decretada uma prisão. Exatamente. E como é que nasceu isso então dessa questão da prisão sua? Porque começou o vereador Carlos Alberto, desde que eu exonerei ele como secretário, mano. Ele foi seu secretário? Ele foi meu secretário. De qual pasta? Um período de saúde. Secretário de saúde da cidade. Foi logo quando você entrou? Foi logo quando eu assumi. Certo. E aí é o seguinte, a gente tinha feito um compromisso de governar com o nosso grupo político. Perfeito. Né? E você, Perfeito. dentro do seu quadro, você escolhe as pessoas que acham mais Ele fazia parte do seu grupo? Ele fazia parte do meu grupo político. Perfeito. Né? Até então eu acreditava muito na pessoa dele. Não é nada pessoal, viu, Marcos? Claro. Não tenho ressentimento de ninguém. Perfeito. Eu não tenho nenhum inimigo. Mas é que nós estamos falando de algo que é sério. Como chegar... Algo sério, isso não é brincadeira. Como chegou né? isso? E qual foi um dos fatos de eu ter exonerado o vereador Carlinhos? O fato é o seguinte, nós temos uma cota na saúde, você sabe disso, claro, que é determinada pelo SUS. Claro.
Então, são vários exames, são 10 de um, 10 de outro. Então, o nosso município pequeno, a nossa cota é menor ainda, porque é proporcional. Okay. Claro, né? Claro. E o vereador Carlos, o que ele fazia? Ele, como a maioria dos seus eleitorados é de Sete Lagoas, isso não é novidade para ninguém, você perguntar a qualquer cidadão lá em Funilândia de que forma que o vereador Carlos é eleito como vereador, ele vai falar, ele é eleito com os votos transferidos de Sete Lagoas para Funilândia. Ah, é? Isso é real. Bom, não sei se isso vai poder acontecer agora com essa nova norma da biometria, mas, né? Ô Maran, sabe que teve um caso lá no shopping? Certo. E eu presenciei lá num dia. Porque lá no shopping está fazendo biometria também, né? Certo. Correto. Uma senhora Sim. que estava transportando um grupo de eleitores. Eu não vou falar o nome. Mas de qual cidade? Falando que era de Funilândia. Funilândia. Aí chegou lá... Coincidentemente você estava lá. Eu estava lá no dia. Tá. Uma conta de telefone em nome da pessoa que nem código de barra tinha. Eles estão falsificando até conta de telefone. Bom, isso aí é crime. E aí a gente fez uma ocorrência. Sim. Né? O pessoal fez uma ocorrência sobre isso lá. Mas a Justiça Eleitoral, apesar de ser um dos melhores... Muito bem estruturada, muito bem trabalhada, né? Ela não dá conta de acompanhar. Não dá. Não dá conta, porque os caras, eles vivem disso, né? Então, qualquer cidadão se perguntar em Funilândia, eu te dou esse... Você tem hoje uma população de quantos habitantes? Segundo o IBGE, seria 4.300 habitantes. E quantos eleitores que na última eleição vocês tinham? Na última eleição teve 4.500 eleitores. Peraí, vamos repetir. Você tem uma população de 4.300 habitantes e 4.500 eleitores. Mas que bacana, como é que é? Fantasma tem vota? Como é que funciona? Registrado nos Correios, no cemitério. Né? No cemitério tem também? Tem também. Interessante. Então Funilândia é um caso atípico. Não é novidade para a população esses fatos de voto transferido. Não é. Se você conversar com qualquer cidadão de Funilândia, ele vai falar desse fato. Né? Prefeito, o que você está falando é grave. Você sabe que a própria Justiça Eleitoral vai estar assistindo aí, obviamente, esse vídeo, mas você já fez a ocorrência, né? E que sirva de alerta, logicamente, à Justiça Eleitoral, se isso está ocorrendo na sua cidade, está ocorrendo nas cidades todas da região, por que não dizer em Minas Gerais? Isso é grave. E aí, Marão, o interessante é o seguinte, que o eleitor não sabe, principalmente quem mora em Sete Lagoas, certo, que transferir domicílio eleitoral irregular é crime. É crime, claro, né? Que é crime. Então, é crime. Ele pode, se amanhã ou depois comprovar isso, essas pessoas podem responder, né? Vai responder criminalmente, então, isso é verdade. É um alerta que eu quero até deixar aqui a população de Sete Lagoas. Que as pessoas às vezes, me perdoem, prefeito, faz isso até de bom coração, porque gosta daquele vereador, eu não quero, porque é da família ou porque os pais moram em Funilândia, mas desde que o eleitor tem que entender que desde o momento em que ele se muda para Sete Lagoas, por exemplo, ele vai ser obrigado a estabelecer, votar em Sete Lagoas. Exatamente. Então tem que mudar esse conceito, né? E numa cidade pequena como Funilândia, qualquer 100 votos faz diferença. E muito. Inclusive para vereador. Exatamente. Então, isso aí quando eu nomeei o vereador Carlos Alberto, que era secretário de saúde, né, começou a ter dificuldade de marcar exame para a nossa população. E nós fomos apurar lá na prefeitura, né, as marcações de exames, viu-se que muitas pessoas de fora estavam consultando em Funilândia. Né? Então esse era um dos fatos, usando a cota de saúde nossa, que já é pouca, para atender demandas de fora. O que prejudica o município. E muito. Né? As pessoas, nós tivemos muita dificuldade nesse período. Isso foi uma denúncia, prefeito? Foi denúncia. Por último, eu cheguei a pegar, não vou citar nome, senão fica citando de pessoas chato, né? Chegou um caso de um funcionário nosso da prefeitura, chegou na casa dele uma marcação do exame. Então, um senhor que é lá do município de... Vê se você me lembra, Ivan. Município de... Bom, de um outro município. É Praia de Curvelo. Certo. Diamantina, que bacana. E lá na consulta estava lá o nome, eu inclusive mandei fazer uma denúncia no Ministério Público sobre isso. Certo. Estava lá o nome da pessoa e o número de telefone dele, inclusive o DDD era 037. Então tá. Então, o que fizeram? Não estou aqui acusando o vereador Carlos, não. Sim, claro. Falando um sistema que estava se operando na saúde. Tá. Não sei, sistema falho. Né? E aí estava lá o seguinte, o nome da pessoa no endereço de uma pessoa que morava no centro e colocou lá, quando chegar os cuidados de fulano. E esse fulano seria o vereador? Seria o vereador. Então, aí chegou ao seu conhecimento. Esse próprio funcionário me procurou, falou, chegou lá na minha casa, certo? Essa marcação do exame para esse cidadão aqui, que mora... em Diamantina. Depois de Diamantina, antes de Diamantina, fica ali...
Bom, em alguma cidade ali. Eu tenho que lembrar o nome da cidade. Tá. Fica a cidade ali. A gente encaminhou isso, nosso advogado encaminhou para a justiça, Uhum. né? Para poder averiguar isso. E aí é o seguinte, então ainda aí você exonerou ele. Exonerei ele. Né? E daí fora começou o conflito. Perseguição de funcionário público, prefeitura, né? Correto. Perseguição aos motoristas, entendi. agente de saúde. Você já tinha mais reclamações? Já tinha, eu vinha conversando com eles às vezes, poder... maneirar. Não é meu intuito, eu não sou essa pessoa. Claro, né? claro. Então eu não quero governar esmagando as pessoas. Né? Nós pregamos um outro modelo de Mas chegou no momento que você teve que tomar uma ação. Eu tomei uma atitude, e aí lá pra cá, aí você virou meu adversário, na verdade virou meu inimigo. O adversário, você discute ideias, né? Mas veja bem, prefeito, eu entendi então como é que nasceu aí esse desaborro entre vocês dois, uma vez que pertenceu ao seu grupo e obviamente deve ter trabalhado na sua campanha. Exatamente. Né? Mas, prefeito, vamos lá. Então você já explicou sobre essa questão, né, de mandato Claro, vai lá. Aí começou essa questão de perseguição à minha pessoa. Sim. Não à minha administração, ao Edson. A pessoa do Edson. E não ao prefeito. O Edson até ali era um cara honesto, trabalhador, uhum. certo? E a partir daquele dia eu passei a virar um corrupto. Um bandido, um corrupto, procurado pela polícia. Exatamente. Então, a partir desse dia começou essa guerra política em Finlândia. Só que o povo não aceita isso. O que a oposição não entendeu é que Funilândia não aceita esse tipo de coisa. Funilândia é uma cidade, eu considero uma cidade bem típica, né? São famílias, são pessoas que cresceram ali, são pessoas que se conhecem, todo mundo, e conhece o caráter, por exemplo, do seu secretário, de fulano, e sabe quando você mente, quando você não mente. Exatamente. Né? Eu diria mais ou menos seria isso. Tem 30 anos que eu estou em Funilândia, eu tenho 41, então eu cheguei para cá com 11 anos de idade, e todas as pessoas me conhecem, sabem onde é que eu moro, né? E aí o tiro saiu pela culatra. Saiu pela culatra. O resultado depois você vai falar aqui. Sim, né? Nós vamos ver sobre isso aqui. Mas, prefeito, dentro dessa confusão toda que houve, né? Dentro dessa confusão toda que houve aí, e a gente tem acompanhado, também surgiu, o Juan havia me ligado, seu secretário, dizendo que você estava ausente e fez um BO, que eu reproduzi ele aqui numa gravação nossa, um BO, um boletim de ocorrência, sobre uma questão de um roubo de pneus. Esse roubo de pneu também foi algo que foi discutido também na entrevista com Paulo Maciel, e foi discutido isso pelas redes do WhatsApp. Tem algumas aí, inclusive, que veementemente, dia a dia, foi colocado que você seria o responsável. Para quem não sabe da questão, são pneus que estavam guardados, me corrija se eu estou errado, no parque de exposição, e essas pessoas denunciam que esses pneus sumiram, né? E pelo BO está dizendo que, obviamente, seria alguém que já conhecesse que esses pneus estariam lá, né? Mas, e havia também corrido um boato na cidade, espalhado pelo Paulo ou por outras pessoas, de que esse pneu veio parar no seu território, no seu sítio ou na sua fazenda. Mas eu fiquei pensando, a fazenda sua está lá no Espírito Santo. Então, para você fazer um transporte de um pneu daqui, deve ser uma carga de uns 500 pneus, porque tem que compensar a carga, né? Como é que essa história? Explica para mim, por favor. Assim, sendo bem irônico, porque eu ainda não entendi bem essa história. Eu não tenho fazenda, certo? O meu irmão tem um sítio lá no Espírito Santo, inclusive foi desmentido isso, através do jornal do Magela, certo, correto. Né? Ele fez uma retratação, né? Não foi na justiça, foi nada, ele mesmo investigou, e ele chegou à conclusão seguinte, ele foi apurar os fatos, olha, não tem meu nome nem um sítio. Certo. Eu tenho uma casa. Isso aí que a gente já sabe pertence à família sua. Eu sou do Espírito Santo. Né? O meu tio é um grande proprietário de muita terra no Espírito Santo. Perfeito. Meu pai foi empregado dele a vida toda, nós moramos lá. O meu pai tinha um terreno lá que era herança da parte da minha mãe. Meu pai vendeu, né, em 86. E agora o meu irmão adquiriu parte desse terreno. São 4 alqueires de terra, certo? Desse terreno. Perfeito. Né? Então, assim, primeiro fato que eu não tenho fazenda. Correto. Tá? Eu tenho um arrendamento que eu arrendei aqui no Vale do Peixe. Aqui na região nossa. Isso, tá? Todo mundo sabe onde é que é, né? Essa fazenda foi vendida para morada imóveis, né? Eles vão fazer loteamento lá. Ok. E o seu Ronaldo, que era um antigo proprietário, muito meu amigo, foi patrão meu, o primeiro patrão meu, minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade com ele. Certo. Me deu passo para com os bezerros lá um dia. Não, de graça eu não quero, eu quero pagar. Ok, aí você arrendou esse terreno. Eu terreno, pago lá um valor por mês. Correto. Né? Aí você virou fazendeiro. Virei fazendeiro. Eu tenho umas vacas, é uma coisa que eu gosto, dá prejuízo, mas eu gosto. Né? Pois é. Dá prejuízo, eu gosto. Aí, o que acontece? Então, eu não tenho patrimônio.
O que eu tenho hoje, que eu adquiri a partir do momento que eu fui prefeitura, minhas vacas. Mas me diz uma coisa, a história desse Aí vamos pneu no veio caso do para pneu. onde? Vamos no caso do pneu. Foi no Espírito Santo ou foi aqui? Não, peraí, vamos no caso dos pneus. Vamos lá. O pneu é o seguinte, houve um rolo no pneu, acho que foi no meio de março, o departamento de transporte foi lá, fez uma ocorrência policial, um boletim de ocorrência. Está registrado. o Correto. boletim de ocorrência. Perfeito. Depois ele foi representado na Polícia Civil. Isso foi na época. Na época. Tá. Certo? Tá. Primeiro, depois queria aderir isso a mim, colocar na minha conta. O sumiço dos pneus lá do Parque Exposição. Vem cá, se eu fosse um cara... Sob qual justificativa? Eu te perguntaria. Sobre nenhum. É apenas para poder denigrir a minha imagem, a minha pessoa. Correto. Eles não conseguem atacar a administração, quer atacar a minha pessoa. Certo? E aí, Maran, o que eles fizeram? Fizeram esse AUB todo falando dos pneus. Né? Aí vamos imaginar se eu fosse um cara, fosse um desonesto. Vamos imaginar que fosse um cara desonesto. Se alguém entra no Parque Exposição, quebrar cadeado de almoxerifado, pegar 5 pneus que custa R$5.000, R$1.000 cada um, pegar esse pneu, colocar num carro aqui e transportar para o Espírito Santo. Primeiro que você vai gastar mais para levar o pneu que vale o pneu. A viagem custa mais caro. Então, se eu fosse um cara desonesto, eu não iria pegar os pneus. Mas como é que eu ainda não consigo encaixar? O Carlinhos tentou colocar isso na minha conta. Né? Eles não conseguem apresentar proposta para a Funilândia, não conseguem atacar o meu governo. Entendi. Certo? Porque o nosso governo acabou com as filas de posto de saúde. Certo. O nosso governo colocou plantão médico na segunda e na sexta, de 7 da manhã até 7 da noite. E colocamos plantão no sábado e feriado. Né? Portanto, depois vamos falar sobre a pesquisa. Claro, eu vou entrar lá. A avaliação é 71%. Entendi. Da população sobre a nossa saúde. Isso nós vamos discutir daqui a pouco. Mas aí então, a história do pneu surgiu... Tentaram colocar isso na minha conta. Né? Tentaram colocar. Eu até então não tinha nada contra o Paulo Maciel. Né? Até é uma pessoa que eu respeito. Né? Eu não sou pessoa que sai agredindo ninguém. Não é da minha índole atacar as pessoas. Né? Só que eu estou agindo agora com a justiça. Contratei um advogado. Perfeito. Certo? O Paulinho vai ter que apresentar os pneus. É isso que ele falou, ele vai ter que apresentar os pneus. Né? As provas, né? Ele acusou que os pneus estariam lá no Espírito Santo, no terreno do meu irmão. Falou que a fazenda é minha. 4 alqueires de terra é fazenda, é sítio. É isso mesmo? E qualquer cidadão que trabalha honestamente tem direito de possuir 4 alqueires de terra. Não, isso é relativo, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Aí veio a história do pneu. Aí depois você presenciou aqui a história de roubo de gado. Tá. Então, saindo do pneu, você já explicou. Um fato liquidado. Eu fiz um boletim de ocorrência. Foi feito na época um boletim de ocorrência, então não foi feito depois que surgiu a crítica. Foi feito no momento do roubo. Aí na quarta-feira, o que aconteceu, mano? Na quarta-feira à noite, o Paulo Maciel procurou um amigo meu, né? O Vanderlei, até faz isso na Mozirama. Certo. O Vanderlei, ele é testemunha na delegacia do fato que o Paulinho me acusou. O Paulinho achou o Vanderlei, o Edson vai ser preso de hoje para amanhã. Certo. E a única forma do Edson ser preso... Isso aí falou lá. O Paulinho falou com o Vanderlei. Com o Vanderlei da Mozirama. A única forma do Edson não ser preso é ele fazer um acordo comigo, tá? Reunir comigo lá no gabinete do Douglas Mello e me pedir perdão em público. Porque o Paulinho tinha me atacado com o jornal e eu tinha revidado ele com um vídeo que eu fiz. Né? Inclusive ele alega que aquela matéria não tem nada a ver com ele, que aquilo ali foi que a matéria que tinha te atacado, então nós vamos ficar naquela de não fui eu, né? Eu tenho provas que foi encomenda. Vai ser juntado tudo isso no processo. Entendi, ok. E aí o Paulinho me acusa, fala que se eu aí eu fiz um vídeo, né, respondendo os ataques que eles tinham feito no jornal. Me lembro. Né, eu falei que o Paulinho tinha sido condenado por corrupção, eu falo isso aqui, não é eu que estou falando, a justiça disse isso, claro. Ele ficou 8 anos inelegível, né? Não tem como tirar isso da conta dele, né? Ele não ficou inelegível. É um fato ocorrido. Uma pessoa, um bom samaritano, né? Aí beleza. Depois desse vídeo que eu gravei, eu não sou de atacar as pessoas, mas eu vou me defender. Aí veio o contra-ataque. Veio o contra-ataque e parte para começou. Aí depois, no dia que ele falou com o Vanderlei que eu seria preso até quinta-feira. Sim. Certo? Que tinha e aí foi quando chegou a mim, inclusive, e quando eu fui ver as redes sociais, estava correndo aqui em Sete Lagoas. Exatamente. E a região me perguntava. O que aconteceu, Mariana, na quinta-feira de manhã? Eu tenho um irmão falecido, né, o meu irmão mais velho, chamava Carlos
Vargas Dias, Ok. é o meu irmão mais velho. Uhum. Ele faleceu em 1990, Certo. no acidente de moto, morreu ele um tio meu. E a esposa dele era professora nossa, né? Tá. Ela era meu tio, na fazenda do meu tio tinha uma escola rural, Uhum. e essa esposa dele foi professora minha, dos meus irmãos todos. Ok. Aí quando foi na quinta-feira de manhã, chega a notícia, minha cunhada faleceu. Você tinha que ver. no velório. Aí eu fiquei assim, se eu sair de Finlândia hoje, eles vão falar que eu estou fugindo da polícia, né? E eu tinha que conviver com a dor da perca do ente da minha família, Uhum. e conviver tentando politicamente não ser prejudicado, Uhum. certo? Aí comecei com a minha família, meu pai, meus irmãos. Falei, olha, você deve alguma coisa? Não devo. Nós vamos lá, porque eu tenho 2 sobrinhos, Uhum. que é filho, que ficou órfão de pai e mãe, Ok. e nós fomos no enterro. Depois eu voltei, agora vamos resolver isso na justiça, né? Claro. Aí logo na semana seguinte vem outra matéria, que eu teria roubado gado. Agora vamos lá então nessa questão do roubo do gado, Só né? pra pontuar, Inclusive, né, isso aí ficou meio estranho, porque inclusive na entrevista que eu tinha com o Paulo Maciel é que eu até abordei com ele sobre o fato de que o fato de você ter comprado um gado na mesma época que sumiu um gado na região não significa que tenha sido aquele gado roubado, Verdade. né? Mas aí ficou no ar para todo mundo onde foi parar esse gado. Conta essa história do gado para nós aí. Olha, eu comprei gado de 3 pessoas, Certo. né? Eu comprei algumas no bezerro do Evandro Dias, na Cauê. Certo. No bezerro, eu comprei, foi 6 vacas do Evandro Ok, Dias. ok. Né? O que me parece, o Evandro é um cara muito sério. Ok. E não teria necessidade de fazer isso. Certo. Então, primeiro ponto. Segundo, eu comprei do seu marido Franco, que todo mundo conhece, lá do Barreirinho. Ok. Certo? Ele vende vacas. Outra pessoa muito séria, muito honesta. E depois eu comprei uns bezerros, foram... eu não lembro qual era de bezerro, é pouco bezerro. Do Cláudio Gandini. Cláudio Gandini, ele é irmão da Dona Vera, que é a esposa do seu Roberto Flister, que foi candidato comigo em 2008. Ok. Então são tudo pessoas idôneas. Bom, então você já deu o nome das pessoas das quais você comprou o gado. Todas essas pessoas. Mas aí tentaram implicar você também nessa história. É porque é o seguinte, não tem o que se dizer a respeito da administração. E aí vão tentar rotular o Écio de corrupto. É uma situação tentar o seguinte, olha, difícil, nós né? vamos desgastar ele para chegar em 2020 não ser um candidato competitivo. Ok. Né? Ok. Então usaram uma tática de você desqualificar a minha pessoa, né? E colar em mim uma imagem de corrupto que não sou. Né? Entendi. Então é o seguinte, quem me conhece sabe da minha vida. E outra coisa, Mara, o carro que eu tinha antes de ser prefeito eu tenho até hoje. A casa que eu tinha eu tenho até hoje. A mim não é porque você mesmo que inclusive está construindo, até porque você também é pedreiro e fez questão de dizer isso, mas eu faço questão de eu mesmo construir minha casa. Eu mesmo construir minha casa, isso aí. Eu tenho 10 anos construir minha casa. Me lembro, disso aí eu me lembro já hoje, alguns anos em Finlândia você construindo. Eu vou lá e mexo. Eu trabalho aos domingos na minha casa. Certo? Então, não consegue não consegue emplacar em mim essa imagem de uma coisa que eu não sou. Certo? Eu tive 2 patrões. Eu tive o senhor Ronaldo Brandão, que é lá do Vale do Peixe. Quando ele assinou minha carteira, eu tinha 14 anos de idade. Ok. Foi ele que buscou meus pais no Espírito Santo. Meu pai foi encarregado da fazenda dele, o primeiro encarregado. Convivo com ele, sou um grande amigo dele. Então, se eu fosse uma pessoa de má índole, eu não teria como voltar lá hoje, não. Com certeza. Meu outro patrão foi o senhor Adalberto Cardoso, da Pink. Trabalhei quase 10 anos com o senhor Adalberto, mexendo com construção. É um grande amigo que eu tenho, certo? Qualquer hora que eu preciso, eu entro na fazenda e saio, do senhor Adalberto. Se eu fosse um cara de conduta suspeita, não precisava ser prefeito, não. A pessoa, quando é corrupta, é desonesto, ele é corrupto em todas as suas ações. Né? Prefeito, vem cá. Dele. Vamos lá. Você, então, tem sido aí, como você afirma aí, perseguido pelo seu ex-secretário de saúde, que foi demitido por ter cometido alguns atos na sua administração que não condiz com o código que você adotou na prefeitura e, portanto, você dispensou. A partir daí, ele passou a te perseguir, né? Consta um processo, e você me corrige se eu tiver certo ou errado, relacionado ao Carlinhos, vereador. E parece que esse processo aí, ele foi condenado a pagar R$ 54.078,29 relativo a um problema que ele teve na Câmara Municipal. Você sabe falar sobre isso, prefeito? Maran, eu estou quase 20 anos militando. Certo. Né? Mesmo antes de eu ser candidato, eu já era militante político.
Correto. Depois fui vereador, fui presidente da Câmara. Minhas contas na Câmara foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal e pela Câmara de Vereadores. Ok. Certo? O vereador Carlos, que está aqui, é público, viu? Sim, claro. Isso aí a gente pegou aqui. Claro. Isso aqui me foi informado pelo site. Isso, colocar o Carlos Alberto Moreira. Né? Existe esse processo, parece que quando ele foi presidente da Câmara, não é isso? Mas o que é esse processo? Quando ele foi presidente da Câmara, ele adotou um sistema na Câmara de diárias. Certo. Coisa que nunca em outra história o vereador de Fluminense recebeu diária. E passou a receber diária. Ele passou a receber e pagar diárias indevidas. Bom, diária é uma coisa legal, nós sabemos disso, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Né? Desde que isso seja regulamentado por lei. Mas não estava regulamentado na Câmara? Tinha uma resolução. Sim. Que não tinha sido aprovado ainda. Sim. E as diárias, a resolução dizia o seguinte, que o vereador teria direito de receber essas diárias se ele afastasse da sede do município até 60 quilômetros, ele recebia um valor diário, até 30 outro valor. Sim. Né? Tem um fato no processo que eles vieram em Sete Lagoas, o presidente da Câmara, o vereador Carlos, ele veio Sete Lagoas 4 vezes para arrumar um microfone. E todas as vezes que ele veio, ele recebeu diária. Então, se o dinheiro... Isso está no processo? Está no processo. Se pegar, por exemplo, o valor do microfone, o valor da diária, o dinheiro que paga as diárias... Comprava um microfone novo. Dinheiro. Ainda sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro, né? E aí, foram... aí diz no processo, tá? Um processo. Ele não foi condenado ainda, mas já o processo está correndo a justiça. Agora, no início de 2018, o Ministério Público mandou bloquear os bens dele. Pois é, o que está no portal, né, da transparência da justiça que as pessoas podem ver, é isso que eu queria saber, 54.078,29 de diária. Quem é que gastou esse valor 54.078? Foi ele? Foi o vereador Carlos. Em 2 anos? Em 2 anos. O que ele gastou e pagou indevido para outros vereadores. Bom, então nesse valor está envolvido outros vereadores também. Só que o vereador... quem é o ordenador de despesa é o prefeito, é o vereador. Sim, ou o prefeito, Câmara, no caso, o executivo. O executivo, claro. O prefeito. Sim. E em caso da Câmara, o ordenador de despesa é o presidente da Câmara. Então, tanto diária dele quanto de outros vereadores, ele assinou. Eu não vou dizer que o outro recebeu indevidamente. Sei. Porque tem que verificar se pode pagar, tá certo ou não, é o presidente. Claro. Ele que é o ordenador de despesa. Portanto, então, resumindo, a justiça entendeu que ele deveria ser responsabilizado e bloqueou os bens dele, é isso mesmo? Exatamente. Está bloqueado. Está bloqueado hoje no valor de 13 mil e alguma coisa, né? Já está bloqueado os bens dele, no valor de 13 mil. Depois eu vou te encaminhar. Mas o valor, e esse valor de 54 mil e poucos reais? É o processo todo. O processo geral é 54 mil. O que ele pagou em regular sim. E quanto o que ele recebeu. O que ele usou. O que ele usou, isso aí. Né? Tá, e aí é interessante isso aí que é que o cara que está sendo julgado por corrupção, tá? Isso não é eu que estou dizendo, isso é o processo, está aí para qualquer cidadão que queira consultar o nome do vereador Carlos Alberto Moreira. Certo. Esse cara me diz que sou corrupto. Eu não respondo um processo do Ministério Público, eu não tenho um processo do Ministério Público, certo? E ataca a minha pessoa com corrupção. Aí, engraçado, o cara responde por desvio de conduta com recurso público, tá? Já é um processo, isso não é apenas uma denúncia. Isso aqui não é brincadeira, isso é sério. O juiz já acatou. Quem é que entrou com essa denúncia, prefeito? Na época foi a Prefeitura Municipal, porque ele deu danos, a Câmara cassou o mandato do Carlinhos. Ele foi cassado. Ele foi cassado por causa de área. Ele não é vereador. Não, mas aí o que aconteceu? Isso foi no mandato anterior. Só que aí houve um falho no processo de cassação, ele conseguiu retornou do liminar e voltar para o cargo dele, né? E concorreu e tal. Ok. Mas esse processo corre desde 2015, 2014. Certo. Processo. Certo. Ele corre. Entendi. Prefeito, outra coisa que eu gostaria de ver com você. Nós temos aqui algumas pessoas, e no caso aqui não vai dar tempo, que a gente, né, senão vai ficar uma entrevista mais longa, mas tem perguntas para você. Nós temos uma pergunta do Júlio Martins. Júlio Martins é do canal Júlio Martins de Belo Horizonte. Ele sempre faz matérias aqui da nossa região, de Sete Lagoas e tudo mais, pertence a alguns grupos de redes de WhatsApp, e ele resolveu deixar uma pergunta para você. Então eu vou fazer essa pergunta aqui na caixa de som para que você possa entender, e você preste atenção, por gentileza, na pergunta que vos faz aí o Júlio Martins. Saudações, Marcelo Maran, Edson Vargas e seguidores do Primeira Linha Web Rádio. Edson Vargas, a cidade de Funilândia está hoje com 14 obras em atraso.
totalizando R$ 5.306.790,14. Maioria herança da gestão anterior, segundo dados do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Qual a sua posição referente a estes dados, à população de Funilândia? E quais obras você já entregou à população em sua gestão? Bom, essa foi a primeira pergunta dele. Por gentileza, prefeito. Maran, primeiro que esse número não é correto. Não bate? Não bate. Tá. Vou dizer quais são as obras Ele obras falou que de eu 14 recebi, obras. as obras que eu recebi da gestão anterior. Certo. E que eu estou tocando as obras. Certo. Tá? Não tem... A única obra que está parada hoje da gestão anterior é a obra do Núcleo João Pinheiro, que é uma obra da ETA. Né? Essa obra foi licitada pela gestão anterior, uma obra de mais de 3 milhões de reais, e é um recurso do FUNASA. O Zé Inácio executou uma parte da obra, tá? Porque funciona o seguinte: o Ministério deposita parte do recurso. A empreiteira que ganha a licitação vai executar até a hora que tiver dinheiro. Sim. Acabou o dinheiro, eles paralisam a obra. E segunda medida da obra também. Exatamente. Né? Então, quando eu assumi a prefeitura, não tinha recurso em conta desse dinheiro do FUNASA, que é esse, lá da sede. Dessa obra em específico. Dessa obra específica, tá? Depois, o que eu fiz? Estive a Brasília, na época foi até com o Humberto, logo em seguida eu assumi a prefeitura, nós estivemos na FUNASA. Humberto, prefeito de Jequitibá. Isso aí. Então, ele me acompanhou, eu estive com ele em Brasília. Foi uma turma de prefeitos, a gente foi até num congresso de prefeitos lá. Perfeito. E aí eu estive na FUNASA com o Humberto e a gente conseguiu liberar uma outra etapa do recurso. Ok. Executou até acabar o dinheiro. Acabou, a empreiteira para o serviço. Para o serviço, é lógico. A empreiteira não vai executar recurso sem dinheiro em conta. Não existe. As pessoas têm que entender isso, inclusive, né? Enquanto tem um recurso, a empreiteira trabalha. Aí agora caiu uma outra etapa final da obra. Certo. Tá? Só que agora a empresa tem que mobilizar, viu, a sua equipe de novo e já começou a contratar o pessoal lá na sede. Isso é no Núcleo João Pinheiro? João Pinheiro, tá. É uma ETA, tratamento de esgoto. Então essa obra é 3 milhões de reais. Só ela? Mais de 3 milhões, né? Quer dizer, só isso aqui já dá 70% do que ele fala aqui. Falando. Mas ele fala em 14 obras. O Júlio fala que está paralisada, mentira, que você recebeu 14 obras. Não é verdade. Não é verdade. Nós pegamos, por exemplo, a Praça do Centro, tá? Que estava sem acabar. Nós fizemos a praça com uma emenda do Douglas Mello, que foi da gestão atual. Deputado estadual Douglas Mello. Não foi da gestão anterior. Perfeito. Tá? O que tinha da gestão anterior é uma quadra coberta na praça. Né? A gente finalizou a obra, entregou à população. Eu não sou prefeito de inaugurar. Certo. Né? Eu tenho um problema, eu sou um prefeito de pouca comunicação, mas conclui. de propaganda. Mas conclui. Mas concluiu. Certo. Tá? Perfeito. Então nós concluímos. Talvez seja por isso que tem pode estar mal informado, né? Pode questão de informação. Por não estar em Funilândia, ele pode... É por isso que eu falo, prefeito, é sempre bom informar o que está fazendo, para que as pessoas não gerem uma crítica sem pesquisa no futuro. Né? No São Bento não tinha nenhuma obra sem acabar. Certo. O que a gente fez? Foi até bom ele abrir esse espaço. Ok. E aí vamos falar do que a gente pegou para fazer e do que a gente já concluiu. Faz parte da pergunta dele, inclusive. Né? Por região. Ok, vai lá. Tá. João Pinheiro você já falou. João Pinheiro nós pegamos essa obra da FUNASA. E nós demos prosseguimento até tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, parou. Certo? Ok. Tinha algumas pavimentações, a gente está concluindo. Dinheiro da Caixa funciona o seguinte: faz uma medição, libera uma parte. Concluiu uma segunda, libera a segunda até a terceira etapa. Por exemplo, você costuma tocar uma obra de uma rua aí? Conheço bem 3, 4 vezes. Quando as empresas estavam bem financeiramente no passado, eles ainda investiam, executavam as obras e aí esperava a boa vontade da Caixa de pagar. Né? Hoje as empresas estão todas sacrificadas. Não tem jeito. Elas só vão executar onde é que tem dinheiro. Verdade. Tá? Então na sede foi a obra da FUNASA e algum restante do recurso de algumas ruas. Ok. Beleza. Por região. Ok. Mas daí já fez lá na sede, com recurso próprio. Estou fazendo uma praça lá que nós vamos investir na praça mais de 400 mil reais. Perfeito. De recurso próprio. Tá? Não é dinheiro de convênio, não tem nada de gestão anterior. Nós ganhamos uma emenda do deputado Lafayette Andrada, federal, intermédio do vereador Adélcio e o Soares, de 100 mil reais. Ok. Tá? É uma cobertura da quadra. A cobertura ficou em 160 mil reais. A prefeitura entrou com a outra contrapartida. Tá? E aí a parte de piso, alambrado, faz parte do convênio. Parte do convênio é só a cobertura. Entendi. Então a prefeitura vai executar bancando a diferença. Não é obra do passado, é obra do governo atual. Ok. Peguei o vestiário que estava só na parte de alvenaria, certo? O vestiário da sede, um dos melhores vestiários que tem hoje no município da nossa região.
que é o vestiário do Guarani. Ok. Irrigamos o campo de futebol da sede, recurso próprio. Colocamos uma antena de celular, uma transmissão, que era uma repetidor de sinal. Ok. Recurso próprio também, tá? Já faltando várias ruas, já disse aqui. E eu tinha que ter pontuado isso aqui. Passei diversas nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre esse lado. Porque o que pesa então aqui, prefeito, é essas obras que diz que você recebeu inacabadas. Primeiro que não existe. Não existe. Não existe isso, tá? A única obra que não está acabada hoje da gestão anterior é esse recurso da ETA, né, que é uma emenda da FUNASA, recurso da FUNASA. Ok. Tá? Então vamos lá para o pátio. Ok. São Bento, nós fizemos... Você recebeu alguma coisa lá da anterior? Não recebeu. Obra, não. Tudo bem. Tinha 200 mil reais de emenda da deputada Pinheiro, lá o nome dela, gente. Raquel não. Eu sei quem está falando. Diniz. A irmã do Diniz Pinheiro. A irmã do Diniz Pinheiro, certo? A Ione Pinheiro. Como ela não era da base do governo Pimentel, Ivone, ela era oposição. Né? Ione. Ela era oposição ao governo Pimentel. Certo. O Pimentel não pagou as emendas da Ione. Acontece. Certo? Então, tinha lá de emenda 200 mil reais, mas não foi paga. Ok. Porque ela não era da base do governo, era oposição, o governo não pagou as emendas dela. Mas eu já investi em asfalto em São Bento, com recurso próprio da prefeitura. Eu coloquei água no bairro novo, no bairro lá, que a gestão anterior só entregou as ruas abertas, entregou os lotes, mas não colocou, não estou falando mal da gestão anterior não, tá? Não, sem problema. Você está pontuando o que você fez. Coloquei água, coloquei energia, tudo recurso próprio. Não, pelo que eu estou notando aqui, prefeito, eu acho que você já respondeu a pergunta, né? Você não recebeu 14 obras, como ele havia dito. Não, o valor de 5 milhões, praticamente 70% diz respeito ao que você já explicou, né? Exatamente. E existe uma diferença aí, logicamente, que são de pequenas obras. E você está dizendo que algumas delas não foi liberada por problemas, né, mesmo de emendas. De recursos. Entendi. Prefeito, ele fez essa pergunta, você deu a resposta, mas ele tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Pode mandar lá? A segunda pergunta. Outra questão, e não menos importante, como o prefeito e pessoa Edson Vargas tem tratado os feedbacks positivos e negativos? Algum feedback negativo já passou do normal e se tornou calúnia, injúria e difamação? E como isso afetou a sua vida como prefeito e cidadão? Desde já, grato pela atenção e oportunidade. Anteciosamente, Júlio Martins, de Belo Horizonte. Ok, prefeito. Então, acho que foi até dentro dos assuntos que a gente estava debatendo aqui. Você pode responder a pergunta do Júlio? Posso. É um prazer muito grande, viu, Júlio? Poder estar aqui respondendo as suas perguntas, né? Não leva a mal a forma que eu isso aí respondi aqui. Fica à vontade. Do que eu peguei da gestão anterior, né? Obras inacabadas porque não tem dinheiro. Não, simples. Até porque é uma questão de pesquisa e uma questão também de mostrar o que fez, o que não fez. Tudo bem. Tá. Vamos lá, relacionado a essas críticas que você vem recebendo. Nós já tivemos, tem várias ações correndo na justiça, né? Você pode dizer a ação contra quem aqui que você está correndo na justiça? Uma é contra o Paulo Maciel. Paulo Maciel está sendo acionado. Acionado na justiça. E o contra o vereador Carlos Alberto Moreira. E o Carlos Alberto Moreira. Mais alguém relacionado a redes sociais que foi... Tem uma pessoa, vou até citar o nome daqui, não é pessoal não. Sim, claro. Se tornou até uma comédia em Funilândia. Né? Sei. O Mestre Tranquilo. Mestre Tranquilo, você fala da Rádio Zap do Mestre Tranquilo. Não me afeta, sabe por quê? Certo. Não me afeta. Porque eu não sou essa pessoa. Entendi. Então, isso não me atrapalha em nada, né? No primeiro momento, vou te ser sincero, eu tive uma dificuldade muito grande de me lidar com isso, porque eu tinha sido vereador, secretário, e até 2 anos da minha gestão, por não responder ao Ministério Público e à Justiça, eu tive dificuldade de poder conviver com essas acusações, com esses fake news. Entendi, né? ok. Mas não tenho nada contra a pessoa do mestre. É até uma piada hoje. O pessoal gosta de ouvir, né, os comentários do mestre. Você se diverte também? Eu divirto com isso, né? Bom, mas porque assim, quando você gostaria de aproveitar, já que nós estamos entrevistando, e com certeza ele vai ouvir essa entrevista, o que você gostaria de dizer para ele? Dizer o seguinte: olha, eu já tive várias opções de estar processando ele, tá? Pelas calúnias e defamações que ele faz contra a minha pessoa. Só que o interessante é o seguinte: ele não tem nada a ver com isso. Você acha que ele está sendo manipulado? Não vou dizer manipulado, não. Tá? Quem hoje leva essas informações, ele transmite aquilo que passa para ele.
Entendi. Certo? Entendi. Existe um grupo de WhatsApp em Funilândia, Rumo 2020, onde faz parte o vereador Carlos Alberto. Ok. Né? E nós temos pessoas dentro do grupo. E aí todas as informações que circulam no grupo, chega eu tenho até acesso você. a ele. Chega até você. Né? Então, as fontes que... Então, tudo que foi dito pela rádio, pelo grupo de WhatsApp dele, você tem essa documentação? Eu tenho essa documentação. Né? De cada palavra dita. Eu fiz uma ocorrência na Polícia Civil. Sim. E aí, essa eu esqueci de falar. Essa o Mestre Tranquilo tá sendo... Vai ser ouvido. Vai ser ouvido. Vai ser inquirido pela delegacia. Semana passada, eu tinha feito na Polícia Militar, representei na Polícia Civil, e a Polícia Civil, a semana passada, o delegado me ouviu. Certo? Aí o delegado agora pediu para o setor de investigação da Polícia Civil para periciar os áudios que você entregou para eles. O Mestre Tranquilo faz contra mim. Né? Esses áudios você tem ele desde o primeiro momento? Tem primeiro. São pessoas suas que passou... Vão arquivando todos eles. Entendi, né? entendi. O que eu não gostaria jamais é que uma pessoa fosse prejudicada por minha causa, mas... você se sentiu prejudicado? Eu me senti prejudicado. Mas o Mestre Tranquilo ainda está tempo, sabe, Maran? Dele poder apurar a verdade. Entendi. Não vou dizer que eu tenho que puxar saco, porque eu não gosto de puxar saco. Apurar a verdade. Apurar a verdade e publicar a verdade. Entendi. Ele tem que publicar lá no negócio dele, assim, o vereador Carlos Alberto, que é o único vereador que não é atacado. É interessante que são 9 vereadores na Câmara. Certo. Os outros 8 são atacados. Outros foram atacados? Foram atacados. Os outros vereadores? Vou até esclarecer aqui um fato que circula no grupo deles. Certo. Final de 2017, eu estive com o senador Aécio Neves. Ok. Né? Nós fomos para Brasília, todos os prefeitos vão pedir. Claro. Aí nós vamos em mutirão, vamos aqui. Claro. Saiu, Juninho, uma turma aqui. Ok. Né? E nós tivemos no gabinete do Aécio e nós pedimos dinheiro. Ok, lógico. Certo? Lógico. E aí, quando aproximou a eleição do senador, o assessor dele me liga, prefeito, olha, o senador vai liberar para o seu município, através do requerimento do senhor, 396 mil para a saúde. Ok. E eu vou te ser sincero, não acreditava. Por que não acreditava? Período de campanha, o cara vai prometer e passou a eleição, você vai pagar. Eu acredito que tenha liberado, porque eu conheço a característica do Aécio. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Passou a eleição, uns 15 dias depois, o pessoal do gabinete do Aécio me liga, prefeito, olha, já está na conta do município os 396 mil que ele arrumou para a saúde. E como era já outubro, para novembro, claro. E o ano passado foi o ano mais difícil do estado de Minas Gerais. Para todos os prefeitos. Poucas prefeituras pagaram desse terceiro, você sabe disso. Eu sei. Né? A dificuldade que teve. Eu mandei um projeto para a Câmara, tá? Para a Câmara me autorizar a pagar a folha da saúde. Ok. Com os 390 mil. Ok. Né? Sendo da saúde, podia gastar em qualquer forma. Claro. Aí eu fiz a folha da saúde. A folha da saúde é mais de 100 mil, Maran. Só a saúde? Só de servidor. Fora os médicos. Os médicos são 50 mil reais. Que eu pago você tem aí 150 mil fora outras despesas, outras né? despesas de combustível. Lógico. Então, só... Aí o que eu fiz? Eu paguei a folha de novembro da saúde. Com esse dinheiro? Com esse dinheiro eu paguei a folha de dezembro e paguei o 13º. Nem eu fazer isso, o que aconteceu? Sobrou recurso para pagar o 13º das outras secretarias. Sim. Educação. Claro. Porque educação nem o Fundeb o Pimentel estava mandando. Não estava mandando o Fundeb. Nem o Fundeb. Que eu acho antigamente que até sobrava e era distribuído para os professores, né? E nós, o ano de 2018, nós passamos até sem Fundeb. Não, que loucura. Né? Que loucura. E aí, o que eu fiz? Graças a Deus, e aí eu agradeço a Deus primeiro, ao senador Aécio Neves, eu tenho que agradecer isso aqui, a Câmara de Vereadores, porque se a Câmara não vota, eu não podia usar o recurso. Claro. Só que a Câmara, para votar, o que elas fizeram? Elas fizeram parecer técnicos, se aquele recurso eu poderia, porque era um recurso de bancada. Sim. Não era a emenda do parlamentar, era um recurso da bancada de Minas, e nós não tínhamos, o município nunca tinha recebido um recurso de bancada. Então a Câmara não sabia como lidar com isso. Mas foi feito relatório bem feito, o Higino é um vereador que é muito ligado à saúde, né? Inclusive ele fez enfermeiro, fez um relatório bem embasado, legal, e aí não usar os 396 mil para pagar a folha da saúde em novembro, dezembro e o 13º de dezembro, o que aconteceu? Me sobrou recurso para pagar o 13º da secretaria. E aí? E o vereador Carlos, né, com o Mestre Tranquilo, ataca eu e os vereadores. Isso foi quando? Isso foi agora, isso recente? Agora, você vem tocando que os vereadores roubaram 390 mil. Meu pai. É um absurdo uma coisa dessa. Primeiro que o vereador não tem como fazer isso.
Não tem. O recurso está na mão do prefeito. E é recurso carimbado. Certo? Então, eu queria deixar aqui para o mestre tranquilo. Sim. Não entra nesse negócio. Tá? O senhor aparenta ser uma boa pessoa, viu? Eu não sei se o senhor é pai de família. Ele é até uma pessoa humilde, uma boa pessoa, mas manda o recado para ele. Eu não sei se o senhor é pai de família, mas eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos. E esse pessoal tem sentimento, sabe? Então, esse pessoal sente dor também. Então, quando sua mãe escuta alguém atacar o seu filho, dói. Eu tenho certeza que o senhor, se tiver filho, também sente isso. Sentiria o mesmo. E eu não sou mau caráter, se eu poder me conhecer. Eu teria o prazer de poder conhecer ele. Né? Você receberia ele lá na sua prefeitura para bater um papo? Sem ressentimento, porque o que ele faz hoje... Aliás, já fica o convite. Você quer recebê-lo lá? Eu quero receber ele na prefeitura. Ok. Né? Para te entrevistar, para bater um papo contigo? Eu estou aberto a discussão. Entendi. E aí eu estou lá para esclarecer qualquer dúvida que o mestre tranquilo quiser. Que ele pode ir na prefeitura? Ele pode. Ok. Olha, eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Ok. Né? E só dizer para ele o seguinte, muito cuidado. Não entra na onda desse pessoal, não. Porque depois que a justiça bate, um advogado falou comigo, a justiça demora, mas um dia ela pega. E quando ela pega, costuma pegar firme, né? Aí fica difícil. Isso, calúnia, difamação e injúria, isso cabe... Pode até atrapalhar ele nos planos de ser candidato. Né? Tem esse detalhe também. Então, olha, me investiga quem leva essa informação para ele. Te ouve. Me ouve. Igual nós estamos fazendo aqui no rádio. O dia que você entrevistou o Paulinho, você deixou aberto aqui para mim. Deixei aberto. E estou aqui hoje. Olha, eu estou vendo aqui, você já deu recado, mestre tranquilo, mas eu sei que você fez aqui uma pesquisa encomendada entre os dias 2 e 3 de novembro de uma empresa que eu até conheço, que é a CP2 Pesquisa, que fez na época, como eu sou marqueteiro político, eu fiz esse trabalho para Albertinho Tameirão. E eu contratei essa empresa CP2 por indicação. Então eu sei que a fonte é uma fonte honesta. CP2 Pesquisa eu conheço. Essa pesquisa está dando aqui um cenário se as eleições municipais fossem hoje, em quem você votaria? É uma pesquisa direcionada, né? Em quem você votaria. Então está aqui, vamos começar aqui com 1,2% Hamilton Moura. Hamilton Moura é vereador, não é isso? O Hamilton é vereador. Não, até então tem diz que não é candidato. Sim, candidato. Mas apareceu na pesquisa. Apareceu na pesquisa. É importante isso aí. 1,2%. Carlinhos, que seria esse vereador que nós estamos falando aqui, lá do Saco da Vida, teria 3,4%. Né? Soares, que é ex-prefeito, teria 9,7%. O Paulinho Maciel, que também nós debatemos sobre ele aqui, teria 10,4%. O Zé da Gurita, o ex-prefeito, teria 20,3%. E você, Edson, aparece aqui, Edson Vá, com 46,2%. Eu quero acreditar que uma pesquisa dessa demonstra que as pessoas estão acreditando na sua administração. Como é que você recebeu essa pesquisa? Eu fiquei muito satisfeito, viu, Maran? Confesso para você. Fiz questão de contratar uma empresa. Por que você contratou agora, nesse momento? Devido ao que você estava vivendo? O que veio acontecendo comigo? Esse tentativa de estragar a minha pessoa, né? Sim. De destruir minha imagem, eu quis fazer uma avaliação do governo. Do reflexo de tudo isso. Do reflexo de tudo isso. Entendi. E aí, interessante que foi bom. Aumentou. Né? Porque eu tenho outras avaliações. Entendi. Antes desse processo. Não chegava a 46%? Não chegava a 46%. Né? Não foi uma empresa como essa, que é a CP2, é uma empresa, até você me disse aqui, é uma das mais sérias do estado. Sim, conheço a CP2. Hoje ela faz pesquisa para Calil. Sim, conheço a CP2. Né? E a metodologia deles é séria, faz um trabalho sério. O Juan está aqui, uma das diretoras, ela falou assim: olha, Juan, eu quero que você traz o prefeito, que eu quero conhecer ele. Sim. Né? Hoje nós estamos nos prefeitos mais bem avaliados do estado de Minas Gerais. Que bom, parabéns, Zé. Viu? Parabéns. E aí, isso é um cenário político, né? Depois tem um cenário que é da nossa administração, do governo, avaliação do governo. Sim, eu quero inclusive marcar uma próxima vinda sua para a gente poder falar mais detalhes. Isso. Porque eu sei que você tem muita coisa para falar, a entrevista já ultrapassou mais de 1 hora, mas eu quero acreditar que aquelas pessoas que estão até agora aí nos ouvindo, participando conosco, né? Estão aí na sua casa, ou seja no Facebook, seja o WhatsApp, seja o que seja, elas queriam ouvir o Edson falar, né? Então você está aqui de cara limpa, deixando claro para a população a sua posição, revertendo esse quadro através da justiça, e o microfone é seu para despedida, falando o que você quiser, a quem você quiser, Edson. Fica à vontade. Maran, eu estou muito grato a você por ter abrido esse espaço para mim aqui, viu? Você é um cara sério,
Eu sempre soube que sobre a sua pessoa, viu? Claro. Te conheço não é de hoje, te conheço desde quando eu era vereador, desde quando eu posso dizer o mesmo, desde os 13 anos atrás. Exatamente, né? Você é a Mais mesma ou pessoa, menos. viu? Então, primeiro, parabéns para você, por essa atitude sua de poder dar espaço, ser independente, viu? Claro, eu claro. acho que é a claro. coisa mais importante do jornalismo. Eu quero até te dizer que tanto o Paulinho quanto você, eu considero amigos, são pessoas que eu convivo, então a gente ficou até chato nessa situação de ver, mas jornalisticamente eu sou obrigado a abrir espaço para todo mundo e cada um fala o que pensa e responde pelo que fala. Então, não é isso? Primeiro, parabéns a você, quero aqui dizer ao povo de Funilândia que continua a mesma pessoa, viu? Ok. Todo mundo sabe onde é que eu moro, tá? Estou na prefeitura todos os dias, atendo todas as segundas-feiras, viu? E agradecer a Deus, a minha família, a minha equipe na prefeitura municipal. Você está recebendo aqui hoje o Juan, né, que é o seu chefe de gabinete, não é isso? Chefe de gabinete. Perfeito. Um cara jovem, né, que claro. Tem feito um bom trabalho conosco lá. Aos vereadores, viu? Inclusive eu quero só na despedida falar aqui mais um pouquinho. Claro, claro. De uma das acusações que o Paulinho fez aqui contra a Câmara. Entendi. Sobre rachadinha. Primeiro. Foi falado sobre isso mesmo, sobre rachadinha. É isso aí. Rachadinha fazia. Eu não vou falar, não. O vereador, não vou dizer o nome dele, mas a população sabe quem fazia rachadinha lá na Câmara. Existia isso lá? Houve no período. Não vou responder, Mara, que isso é grave. Tá? É grave. Mas aconteceu. Houve uma rachadinha lá do vereador que é oposição. Entendi. Viu? Tá? Para poder ceder o cargo para outro vereador, o vereador tinha que repassar para ele o dinheiro. Aí fica difícil. Então esse problema. A Câmara votou naquele dia 7 cargos, eu extingui 7 cargos de diretor, que custava R$ 1.050, e criamos 7 cargos de R$ 1.800. Certo. Todos esses cargos foram ocupados por servidor efetivo. Ou seja, que já está há bastante tempo. Merecidamente, né? Merecidamente. Ok. O maior salário da prefeitura é do prefeito de Funilândia, do vice e do secretário, que é R$ 4.000. Entendi. Então, de cargo de funcionário mais caro, mais é o do secretário. Ok. Então, o Paulinho falou aqui que era R$ 7.000, a rachadinha, não houve isso. Entendi. Tá? A Câmara está lá, qualquer cidadão que quiser ir lá, eu tenho o direito de poder discutir isso com a Câmara. Então, eu preciso aqui... eu quero até deixar, prefeito, em aberto, se o presidente da Câmara quiser vir aqui também para falar a respeito, está à vontade. Mas então, continua a sua despedida, prefeito. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito. Sucesso, eu fiquei muito feliz em ver o seu cenário aqui. Você merece, tudo de bom, Maran, pelo seu esforço que você faz aí há muitos anos que eu te conheço. Estamos na estrada. Nós recebemos aqui em nossos estúdios, Primeira Linha Web Rádio, a presença de Edson Vargas, prefeito da cidade de Funilândia, que vai retornar conosco futuramente para poder também estar falando aí do que acontece em seu município. É muito importante, a gente sabe disso. Não é só o pessoal da cidade que está presente vendo a obra, mas as pessoas, as cidades que circundam, e por que não dizer o Brasil? Porque a gente às vezes passa uma notícia não muito agradável, mas eu sempre tive a linha de mostrar o positivo, que sempre foi a linha do Primeira Linha. E os prefeitos que trabalham têm que mostrar o que faz. É o importante, né? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E como eu sempre digo, vamos seguir em frente, né? Porque afinal de contas o Brasil precisa da gente. Forte abraço a você.